Central de Educação Tecnológica da Paraíba, Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras. Solenidade de colação de grau das turmas concluintes do ensino médio, dos cursos técnicos em eletromecânica, edificações e informática do período 2002.2. Solenidade de reflexão deste momento à luz do cristianismo. O Filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Autoridades presentes, senhoras e senhores, em especial alunos concluintes do ensino médio, dos cursos técnicos de eletromecânica, técnico em edificações e técnico em informática, da Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras, boa noite a vocês. Nós estamos aqui reunidos para darmos início às solenidades de formatura dos concluintes do ano de 2002.2. Informamos aos presentes que, em continuidade a esta solenidade, em seguida nós teremos a sessão solene de colação de grau no Clube Campestre Cajazeirense, teremos o baile de formatura. Neste momento a gente convida os palestrantes da noite de hoje para que eles possam se dirigirem aqui à frente e ocuparem essas cadeiras vermelhas que estão aqui. Inicialmente nós convidaríamos o reverendo Flávio Monteiro Dantas, pastor da congregação Convidamos a irmã Paloma Cristina de Figueiredo, da congregação das Irmãs Carmelitas. E convidamos a pedagoga Maria Persíncula Leite Lima, diretora da Escola de Evangelização Espírita do Núcleo Espírita Allan Kardec. Para fazer a leitura do texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 16 a 31. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dá, mas se turbe o vosso coração, nem se atemoreça. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim.
mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Glória a vós. Palavras da salvação. Bom, o tema da nossa celebração, né, de hoje à noite, a gente escolheu o tema, esse tema que está aí, neste cartaz, que será Educação para a Paz. Né? Esse será o tema que os três debatedores escorrerão hoje à noite. Inicialmente, a gente gostaria de chamar o pastor Flávio Monteiro Dantas para fazer suas reflexões. Já que o nosso tema é paz, saúdo a direção da escola na pessoa da Ana Fábio, taxa de presentes, né? Os professores na pessoa de Tadeu, o diretor também, gerente, os outros demais. E os alunos, né? Aqueles que estão em festa hoje, que estão comemorando uma vitória, uma parcela da vitória que é terminar, concluir um curso. E hoje vocês concluem um curso médio. Tem uma oportunidade ímpar neste país. Nós vamos lembrar que estamos num país onde a grande maioria ainda não conseguiu chegar nem ao nível que vocês estão chegando. A gente vê que privilégio vocês estão tendo nesta noite. E terminar em uma escola muito boa, que é a escola estadual, que é esta escola federal, aliás, o Cefet. Nesse caso, para fazermos uma reflexão dele, eu gostaria de destacar um versículo, o versículo 27, do capítulo 14. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Este tema, queridos, quando eu pensei sobre ele me chamou a atenção para dois pressupostos bem importantes que nós temos em mente quando nós pensamos nesse tema. O primeiro pressuposto é: estamos em guerra, não temos paz, não estamos vivendo um momento de paz, precisamos de paz. Esse tema nos remete a esse pressuposto. Quando alguém pensou educação para a paz, certamente é porque a gente vê que precisamos de alguma coisa para trazer a paz. E não pensamos, com certeza, creio que quem pensou nesse tema não pensa que a educação seja uma panaceia, ou seja, a solução para todos os males. Inclusive essa tese que a educado não pratica violência está derrubado, caiu por terra, principalmente no nosso país, e principalmente diante da guerra que nós estamos presenciando. São pessoas intelectuais que estão promovendo a guerra, que estão promovendo a destruição que está aí. E também no nosso país nós temos visto jovens universitários, inclusive que terminam a faculdade de Direito cometendo as piores atrocidades, como metralhar pessoas dentro de um cinema. E a gente tem visto isso em nossa sociedade e em nossos dias. Não estamos em paz. E essa paz também não está presente intimamente nos corações. Há uma preocupação, há um nervosismo causado, é claro, por esta situação. E o outro pressuposto é então que há uma educação que possa trazer a paz. A educação faz parte da solução do problema. Não é a solução total para o problema, mas certamente ela é parte da solução. E é muito importante a gente pensar assim, queridos, e principalmente, volto a repetir, no nosso país. E essa educação precisa ser realmente uma educação que prepare, que traga diferença, que faça diferença na vida das pessoas. Não podemos desacreditar da educação apenas porque ela não formou completamente algumas pessoas, ou algumas pessoas mesmo educadas cometeram algumas atrocidades, não trazendo a paz. Depois esse tema me levou a pensar o que é paz. E a gente indo ao dicionário, a gente descobre ali uma definição que diz o seguinte: ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade política, concórdia, harmonia. Isso a gente vê que é um sentido objetivo ou externo, uma paz externa, onde a gente não teria as guerras que estão havendo, e a gente então, entre países, entre nações, não haveria guerra. Esse estado de cessação da guerra entre países seria uma paz. Outra definição é a ausência de conflitos entre pessoas, bom entendimento, harmonia. Aí já nos remete a um lugar menor, a uma sociedade menor, por exemplo, a família. Aí fala da paz entre pessoas, relacionamento social entre marido e mulher, filhos e pais. Precisa também haver a paz. Tem esse sentido. Quando não estão brigando, a família, quando não está brigando, a família está em paz. Quando você não está respondendo aos seus pais, quando você não está agredindo os seus pais, agredindo os seus colegas de escola, quando você não está agredindo aqueles que estão à sua volta, você pode dizer que você está em paz. Em terceiro, uma terceira definição agora já mais subjetiva, ou seja, mais interna, é aquela que diz que a ausência de conflitos íntimos, tranquilidade de alma, sossego.
ou seja, uma consciência tranquila, uma paz, aquela que a gente consegue, e aí a gente vai entender como nesta noite. Pretendo falar para vocês um pouco desses tipos de paz. Mas voltando ao nosso tema, como seria então a educação para a paz? Isso é que eu gostaria de refletir com vocês. Uma educação para a paz, como seria? Ao meu ver, querido, e é o meu sonho uma educação assim no nosso país, seria uma educação geral, ou seja, uma educação para todas as pessoas do nosso país, sejam elas pobres, sejam elas negras, sejam elas de qualquer raça, você teria acesso à educação. E uma educação geral também passa por uma educação que envolva todos os temas, não só partes, não só algumas disciplinas, mas que envolvessem todas as coisas. As pessoas deveriam ter acesso à educação de qualidade, que passasse a partir de todos os tipos de esportes, que trouxesse para uma cidade como a nossa, um ginásio que pudesse realmente oferecer aquelas potencialidades, para que o aluno desenvolvesse aquelas potencialidades que ele tem. Certamente nós não temos bons nadadores em Olimpíadas, porque nós não temos escolas que sejam adequadas para despertarem ou para descobrirmos esses talentos em nossa sociedade. Falta realmente uma escola de qualidade. Nós falamos tempo, melhorou? Melhorou. Mas falta-nos ainda uma escola de qualidade. Nós não temos ainda uma escola que prepare adequadamente os nossos jovens. E por isso nós temos um país capenga, nesse sentido. Desculpem a expressão, um país que cada vez mais sofre e cada vez mais tem a violência aumentada. No papel nós já temos, a nossa Constituição, no seu artigo 6, do capítulo 2, diz o seguinte: são direitos sociais à educação. E a nossa LDB também garante a educação. No capítulo 3, diz o seguinte: do direito à educação e do dever de educar. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Nós deveríamos ter, pela LDB, pela nossa Constituição, uma educação para a paz, que seria uma educação para todos, para todas as pessoas. Mas nós sabemos, queridos, que muitos não têm acesso à educação em nosso país. E aí nós vemos de onde vem então esse problema. Vem de uma herança. Nós herdamos uma educação, nós herdamos um sistema educacional ruim. E interessante notar que um professor, em 1932 mais ou menos, ele descreveu a situação da educação no país. E esse professor se chama Pascoal Leme. Diz o seguinte: as poucas escolas públicas existentes nas cidades eram frequentadas pelos filhos das famílias de classe média. Os ricos contratavam professores, geralmente estrangeiros, que ministravam aos seus filhos o ensino em casa, ou os mandavam a alguns poucos colégios particulares, leigos ou religiosos, funcionando nas principais capitais em regime de internato ou semi-internato. Muitos desses colégios adquiriram grande notoriedade. Em todo o vasto interior do país havia algumas pequenas escolas, escolinhas rurais, em cuja maioria trabalhavam professores sem qualquer formação profissional, que atendiam as populações dispersas em imensas áreas. Eram as substitutas das antigas escolas instituídas pelas reformas pombalinas. Isso depois que os jesuítas foram expulsos em 1763. O que é que nós temos? Uma herança ruim. A educação está ainda num processo de desenvolvimento do país. Nós estamos ainda buscando uma educação realmente que traga a paz. Evoco aqui também um ex-presidente do nosso país, que disse algo que, se fosse colocado em prática, nós teríamos hoje uma grande diferença, um país diferente. Getúlio Vargas, em 1940, ele disse o seguinte: a ascensão das massas aos bens da civilização material deve ser acompanhada de uma elevação correspondente de seu nível de educação, pois disso dependem o equilíbrio e a harmonia de sua integração social. Veja, todos sabem a solução. A educação realmente é parte da solução para a paz do nosso país. Mas nós herdamos um país sem cultura educacional. Nós herdamos um país sem um projeto educacional. Nós herdamos um país pobre educacionalmente falando. Mas também não quero só falar negativamente. Mas graças a Deus que as coisas estão começando a acontecer. Nós temos hoje PCNs, nós temos hoje outros recursos. Temos hoje uma preocupação muito grande. E creio que é este o caminho. Uma educação para a paz. O nosso país vai viver em paz. Inclusive a paz social.
se realmente descobrirmos uma educação geral, uma educação para todos e que realmente atinja todas as áreas de nossos alunos, das nossas pessoas, dos nossos cidadãos que vivem em nosso país. Em segundo lugar, uma educação para a paz. É uma educação libertadora. Quando eu falo de educação libertadora, queridos, eu estou falando de uma educação que a pedagogia dela leva o indivíduo a pensar e não apenas a reproduzir, não apenas a decorar para colocar na prova. Sabe, eu ainda sou estudante e daqui a pouco eu vou sair daqui para fazer uma prova. Infelizmente, nós estamos vivendo um método onde eu tenho que decorar uma apostila de no mínimo 4 páginas e de filosofia, para vocês terem uma ideia. E eu vou já prestar uma prova. Certamente, chegando lá, eu vou fazer a prova, escrever, e depois quando eu sair de lá não sei de nada. E nós estamos herdando também esse problema e precisamos realmente combater esse tipo de coisa. E precisamos não só combater, mas tentar superar as dificuldades que nós temos na nossa educação. Os professores têm dificuldades dessa transição de uma educação tradicional para uma educação libertadora. E essa educação libertadora, querido, foi proposta por um brasileiro já, não é? Nós conhecemos bem Freire, nós falamos muito dele, e agora é que estamos descobrindo o achado, descobrindo o legado que ele nos deixou e estão tentando colocar em prática. A educação antes dos dias de hoje, a educação que está ainda aí entre uma e outra, o projeto pedagógico que existe ainda em nosso país está em transição, ainda é aquele projeto cuja escola libertária chamou até mesmo de uma cadeia, aquela que prende as pessoas, que impedem as pessoas. O professor ensina, os alunos são ensinados. O professor sabe tudo, os estudantes nada sabem. O professor pensa e pensa pelos alunos. O professor fala e os alunos escutam. Os professores disciplinam e os alunos são disciplinados. Os professores escolhem, impõem, e ninguém pode nem perguntar nada a respeito da matéria dele, porque tudo que ele está dizendo é certo e acabou. Então é essa herança, queridos, que precisa ser mudada, e nós propomos, e nós cremos que uma educação para a paz passará certamente por uma reforma. Esta reforma talvez está sendo proposta, ou outra que venha a nos ajudar a entender. Existe, para ilustrar, 2 tipos dessa educação. A passada, a que eles chamam de tradicional, que existe no sistema como que de funil, onde o aluno é apenas um baú vazio ou um caixão, e alguém chega, coloca o funil e começa a despejar conhecimento na cabeça dele. Ele não pensa, apenas recebe. Ele não discute, apenas recebe. Mas existe outro agora proposto, que é o efeito saca-rolha, aquele que você vai tirando o conhecimento. Ou, para fazer jus ao nosso professor Marcos Aldão, de filosofia, né? Está ali também presente. É aquela pedagogia que a gente que já falava Sócrates, da maêutica, aquela que você tira o conhecimento do indivíduo, que faz com que ele pense. Queridos, e graças a Deus que hoje nós podemos discutir sobre isso, e falar sobre isso, sobre educação, e procurar uma educação realmente para a paz. E creio eu, deve passar por esta reforma, uma reforma que realmente faça jus ao nosso país, ao potencial que nós temos. Olhando para vocês, jovens, e até mesmo lembrando de mim, do passado, né? Esse pombalense, eu sou aqui de Pombal, queridos. Pombal, você tem uma ideia, até hoje, para nós estudarmos, a prefeitura precisa ter 3 ônibus, 4, 5, se não tiver cuidado. Para quê? Para os alunos saírem para Cajazeiras, para Souza e para Patos. Porque a incompetência do nosso governo não teve a capacidade de administrar e colocar uma faculdade na cidade de Pombal. Sabe o que é que isso produz? Êxodo. Sabe o que é que isso produz? Tristeza nos pombalenses. Isso é uma queixa, isso não tem nada a ver, vocês são de Cajazeiras, mas eu estou dizendo como pombalense. A dificuldade que nós temos no nosso país. Ou seja, para eu estudar, se eu quis estudar, tive que sair da minha cidade, ou para Recife, fui para Garanhuns, depois para Recife, e graças a Deus, fui até São Paulo para poder estudar, me formar naquilo que eu queria, porque o curso que eu queria, somente lá era, uma das escolas era lá. Aí eu pergunto, a nossa escola está diferente daquela de 1930? De 1960? Está diferente? Não. Nem é uma escola para todos ainda, nem trata de todos os assuntos. E nem tampouco ainda a pedagogia está como nós desejamos. Agora tem um problema também, queridos. Nós vivemos sobre a herança de uma educação, de uma sociedade não acostumada com a educação. Nossos pais também têm uma dificuldade de nos ajudarem na educação, porque eles também não receberam.
porque eles também não receberam. E as pessoas sabem muito bem, naquele ditado, simples, mas muito certo, de que a pessoa dá aquilo que tem. E temos vivido essa dificuldade. Mas como fazer? Ajudarmos, falarmos sobre educação para a paz, conversarmos, discutirmos tudo isso, todas essas coisas. Mas em último lugar, terceiro lugar, uma educação para a paz, além dela falar, dela ser geral, além dela ser libertadora, ela deve passar também por uma espiritualidade. Aí agora vão ter aqueles materialistas que vão dizer, lá vem o pastor falar de espiritualidade. Não, querido, não precisa um pastor falar de espiritualidade, porque você é espiritual. Você é um ser constituído de corpo, alma e espírito. Você é uma pessoa que tem sede de Deus. Você é uma pessoa que, apesar de querer negar esse lado, de resistir a Deus, de resistir a uma fé, de resistir a querer crer que existe um ser superior, que existe alguém que lhe criou, você na sua consciência, você tem certeza que ele existe. E eu gostaria de dizer o seguinte, Descartes, nosso professor Marcos Aldão da lei, sabe muito bem do que eu vou dizer, se estiver errado depois ele pode até corrigir. Descartes começou seu pensamento todo formular, duvidando das coisas. Primeira dúvida. Aí depois ele foi pensar sobre a realidade das coisas. E aí ele chegou àquele slogan dele tão famoso, né? Penso, logo existe. Só que havia um problema, queridos, nesse pensamento de Descartes. E aí talvez o professor não concorde, mas vou dizê-lo. O problema é que ele duvidou do evidente. Duvidou de quê? Do que já existe, ninguém pode negar que existe. O que está aí, o mundo está aí, existe. A mesma coisa é você querer negar a existência de Deus. É você querer negar o evidente. Deus existe. Se Deus não existisse, você não existiria. Nós não estaríamos aqui. Não haveria mundo, não haveria nada. E se eu não gostaria nem de discorrer aqui sobre as provas filosóficas da existência de Deus, mas eu gostaria apenas de lembrar vocês que hoje nós estamos diante agora de um conhecimento tão autêntico, tão verdadeiro, quanto o conhecimento adquirido pela razão, quanto o conhecimento adquirido de forma empírica. É um conhecimento revelado. E no conhecimento revelado está na Escritura, na Bíblia Sagrada, que muita gente hoje tem deixado de lado, tem esquecido. Nós encontramos essa Bíblia Sagrada falar do Senhor Jesus Cristo, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. E Ele veio a este mundo. Ou seja, Deus, Ele não só é transcendente, Ele não só está fora do mundo, mas agora Ele passou e veio ao mundo habitar com os homens, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele, diante dos seus discípulos, Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E agora eu gostaria de remeter àquela paz interior. A paz que Jesus tem para oferecer, queridos, essa é a primordial, é a principal. É a paz interior, é a paz que começa dentro de cada um de nós. Se você não tiver paz com você mesmo, se você não tiver em paz com Deus, você não vai poder falar de paz sobre mais nenhum aspecto. Você não vai poder falar sobre paz mundial, você não vai falar sobre paz social. Você precisa consertar primeiro o seu próprio coração, a sua própria consciência. O que é que aconteceu? O homem caiu. O homem tinha comunhão com Deus lá no Éden. É isso que a Bíblia diz. Isso é conhecimento revelado. Você vai dizer, mas pastor, você está falando de quê? Da Bíblia? Da Bíblia. A Bíblia que é para mim a palavra de Deus. Que é um conhecimento tão certo quanto o conhecimento que eu adquiro nas cadeiras de uma universidade. Que é um conhecimento tão certo quanto o conhecimento que eu adquiro quando eu me levanto e abro a torneira para ver se tem água e vejo que tem água e lavo as minhas mãos com aquela água. É um conhecimento tão certo quanto adquirido pelas nossas experiências, queridos. É o conhecimento de Deus. E não faria sentido a gente falar baseado no texto bíblico se isso não fosse verdade. É verdade a presença de Deus. É verdade que Jesus veio ao mundo. É verdade que as pessoas precisam de Jesus. É verdade que nós estamos em guerra também com Deus. Deus, no entanto, buscou o homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nessa busca, Ele veio para nos falar de paz. E é esta paz que Jesus agora está falando. Trata-se de uma saudação hebraica, quando Jesus disse, deixo-vos a paz. Uma saudação comum, até hoje os judeus a usam. Em hebraico, shalom. Usada em cumprimento ou despedida. Jesus aqui está se despedindo dos seus discípulos. E ele dá um sentido ainda mais profundo a essa paz, querido. E ela reaparece depois nas cartas dos apóstolos. A paz de Jesus é a verdadeira reconciliação com Deus. Destrói a inimizade entre o homem e Deus, causada pelo mal.
podendo usar a linguagem religiosa causada pelo pecado, que praticamos contra ele, que praticamos contra o próximo. Nós temos pecado. Essa é uma grande verdade que tem tirado a paz. Nós todos somos pecadores. E como pecadores, a gente também vive com a consciência pesada. Não estamos em paz. Mas precisamos, aí em Jesus nós temos a solução. Jesus é a grande solução para a paz. E somente Ele teve condições de dizer estas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não houve na história da humanidade nenhum outro homem, por mais célebre que tenha sido, que disse estas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só alguém com autoridade divina para dizer estas palavras, para promover esta paz. Essa paz, queridos, e essa reconciliação do homem com Deus, somente através de Jesus Cristo. Efésios, outra carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 14 a 17, eu gostaria de ler, vai nos instruir um pouquinho mais a respeito desta paz. Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 17, pelo Senhor Jesus. Todos nós precisamos dela. Em Cristo Jesus, você irá adquirir aquela paz interior. Depois de adquirir essa paz interior, aí você vai conseguir lutar por muita paz neste mundo. Termino citando um exemplo de dois homens. Primeiro, João Calvino. E muitos hoje têm taxado e têm dito inverdades a respeito de João Calvino. Era bom que as pessoas lessem mais a respeito de João Calvino. Vocês têm dito que Calvino ele era capitalista e incentivou esse capitalismo que está aí. Só duas coisas que mostram que ele não era. Primeiro, que ele morreu e não deixou nada. Absolutamente nada. Calvino não tinha um pedaço de terra. Segundo, que Calvino morreu e nem saber onde ele está enterrado, ninguém sabe. Porque ele não deixou nem uma lápide de mármore dizendo: aqui já João Calvino, nem um epitáfio. Então a gente gostaria de que as pessoas refizessem o pensamento a respeito de Calvino. Porque Calvino, ele foi um grande reformador em Genebra. Não se lê a história da humanidade hoje sem falar na reforma protestante. E um dos grandes reformadores foi João Calvino. E ele reformou uma cidade chamada Cidade de Genebra, lá começando pela educação. Ele entendia tanto que o papel da educação era importante que ele começou fundando uma universidade, que até hoje tem a Universidade de Genebra. E a gente precisa perceber estas coisas. E outro grande homem da humanidade, que foi inclusive, recebeu o título de Mahatma, que é a grande alma, chamada, significa a grande alma, foi Gandhi. E Gandhi foi educado na Inglaterra, formado em Direito, mas não deixou a sua espiritualidade. Provando, queridos, que espiritualidade e conhecimento científico não são excludentes, não se excluem. E nós não precisamos deixar a Deus para irmos para a universidade. Nós não precisamos deixar de crermos em Deus para lermos sobre os filósofos, ou lermos o pensamento filosófico de ninguém, nem do pior ateu que você tenha ouvido que seja. Mas você deve se educar. Termino dizendo que uma educação para a paz, querido, é uma educação para todos, geral, é uma educação realmente libertadora, eficiente, capaz de realmente produzir conhecimento nas pessoas, mudança de vida, e é uma educação que é espiritual também, que leva em conta o ser humano como um todo. Não exclui, não chega aqui na frente e diga assim: vocês agora, a partir de agora, têm que esquecer Deus. Pelo contrário, nós temos que lembrar que Deus é quem nos capacita a aprender. Foi Ele quem nos deu a mente que nós temos. Foi Ele que nos deu condição de estarmos reunidos aqui e podemos discutir sobre a paz. Que Deus nos abençoe, perdoe-me o excesso de tempo. E que a paz esteja com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Peço licença para me retirar, porque eu tenho uma prova, como eu falei para vocês. Obrigado. Nós agradecemos ao pastor Flávio pela reflexão. Como ele já colocou, ele vai ter que se retirar, porque ele vai fazer uma prova na faculdade. Neste momento eu convido a irmã Paloma Cristina de Figueiredo também para fazer suas reflexões. Em especial a turma concluindo desta noite. Realmente a sociedade de hoje necessita de uma educação para a paz. Mas eu acredito que nós não podemos falar em educação para a paz sem lembrar e sem refletir um pouco sobre as várias maneiras de se ver a paz hoje. Eu lembrava e ficava refletindo que muitas pessoas, e em especial muitos jovens, buscam e querem encontrar a paz de maneira diferente.
muitos jovens e muitas outras pessoas buscam a paz nas drogas, hoje tão refletida e tão conversada, tão debatida, mas também muito difícil de ser enfrentada. Por que será que muitas pessoas buscam a paz nas drogas? Acredito que seja para esquecer os problemas, esquecer a posição social, esquecer também os problemas familiares, as paixões, por que não esquecer também as paixões, os amigos e até mesmo a si próprio. Eles muitas vezes perdem o sentido da vida e buscam, a partir desse atributo, encontrar a paz. Essa paz que pode ser favorecida e pode ser dada a essas pessoas por alguns segundos, alguns dias. Também outra forma de se encontrar a paz que muitas pessoas procuram é a paz na acomodação. Acomodação de só buscar a si, de não ver a situação, os problemas do outro, ou fingir que não vê, diante das realidades apresentadas no nosso país e até mesmo fora, como nós estamos vendo, a situação da guerra. Então eu permaneço, meus caros irmãos, no meu mundo, na minha tranquilidade e simplesmente esqueço os demais. Também é uma das formas de se buscar a paz ou de se vê-la. E outros aspectos como a paz na prostituição, a paz no alcoolismo e muitos outros atributos. Então, cada um e muitas pessoas hoje em dia na nossa sociedade tão perturbada busca a paz diante disso tudo. Mas diante do que nós refletimos, do que o pastor colocou e também da leitura dada por Jesus Cristo através de sua palavra, eu também gostaria de frisar e de lembrar o capítulo 14, o versículo 27, em que Jesus coloca também dizendo: eu vos deixo a minha paz. A paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo dá. E depois, Jesus na sua palavra nos diz: não tenham medo. Então, essa paz, meus irmãos e irmãs aqui presentes, que nós vimos, é a paz que o mundo dá. A paz momentânea, a paz de satisfações repentinas, rápidas, e que depois deixam para cada um uma frustração imensa. E nossa sociedade hoje está frustrada, muitas pessoas estão vivendo o vazio e buscando isso. Mas então a gente se pergunta, qual seria então a paz que Jesus dá e que Jesus deixa? Dizendo: eu vos deixo a minha paz, e a paz que eu dou não é a que o mundo dá. Eu acredito que a paz que Jesus deixa para nós é a paz da coragem. Coragem em buscar vida digna para si e para os demais. A paz na sociedade é também a paz pela justiça. E por que não? Sairmos da acomodação e buscarmos por isso. Uma paz construída em conjunto, não individual. Então, essa é a paz que Jesus deixa para nós, nos dizendo isso: não tenham medo. Essa é a minha paz. A paz que eu deixo para todos. Diante de tudo isso, nós vemos hoje a realidade de um mundo em guerra, de duas pessoas altamente cultas, destruindo a vida de muitos inocentes. E a gente se pergunta, nisso tudo, onde entra realmente uma educação para a paz? Onde entra?
qual seria o nosso papel, como nós poderíamos ajudar, sendo iluminados pelo que Jesus nos deixa, pela paz que Jesus coloca para nós. Nós sabemos que a mídia, querendo ou não, ela é uma transmissora de violência. Na família, muitas vezes, na escola, nas ruas. Voltando ao que eu disse, a paz que deve ser trabalhada em conjunto e não individualmente, ela tem que ser também uma paz criativa. E aí é onde entra a educação. Criar meios, possibilidades e especialmente formar consciência. Não podemos falar de paz sem dizer que precisamos formar jovens, adultos com uma consciência, mas uma consciência cristã. Não qualquer tipo de consciência. Ela deve ser uma consciência que promova o bem. O meu bem e o bem do próximo. Ela não pode ser individualista. E como usar essas criatividades? Graças a Deus, elas já estão sendo feitas pelas escolas, mas precisam ser mais ainda. Através de quê? Podemos fazer isso através de caminhadas, através de visitas e trabalhos a comunidades carentes, através do voluntariado. Essa paz, ela pode ser construída e pode ser feita aqui. Claro que não será fácil, que não é uma luta fácil de ser vencida, mas ela pode ser, a passos lentos, ser alcançado esse objetivo. E nós, vendo todos aos olhos da fé, a morte de Jesus na cruz foi um ato de violência para aqueles que fizeram isso com ele. Mas, aos olhos da fé, um homem dá sua vida também a favor da paz. A morte de Jesus é uma morte promotora de paz. Paz que passa pela justiça social e paz que passa pela espiritualidade. Então, a paz, essa paz que promove vida, que promove educação, ela deve ser a herança que nós devemos perpetuar e deixar para os nossos filhos, nossos netos e os futuros que virão. Então, que todos nós realmente possamos assumir essa atitude cristã de promover essa paz conjunta, consciente e principalmente seja geradora de vida. Eu agradeço a todos. Também peço desculpas por ser um pouco breve nas minhas palavras, porque também eu tenho outros compromissos ainda hoje. Muito obrigada. Também a irmã Paloma Cristina pelas suas reflexões. E neste momento eu convido a pedagoga aqui, Maria Persícula Leite Lima, também para fazer suas reflexões sobre a educação para a paz. Do Senhor, prefeito e ministro, diretor do CEPEC, professor Rômulo, Fátima, a diretora da UNEB, professores desta instituição, meus caríssimos concluintes desta noite e meus queridos colegas de trabalho desta escola. Hoje nós somos convidados a falar sobre a educação para a paz. Então nós sabemos que essa preocupação não é só da UNEB, não é só dos servidores desta instituição, mas é uma preocupação das pessoas do mundo inteiro. E não só a ONU está engajada nesta campanha pela paz do mundo, mas muitos países da Europa desenvolvem projetos em suas escolas para promover a paz no mundo, nas suas localidades e também no mundo. E hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão
junto aos alunos que saem desta escola, com seus cursos concluídos, e também juntamente com os seus familiares, os seus pais, as suas mães e todos os convidados que se encontram presentes nesta noite. O que nós realmente temos feito para contribuir pela paz dos nossos corações, dos nossos lares, pela paz da sociedade da qual nós fazemos parte, pela paz do mundo? 11 anos. Porque vocês que estão concluindo, no mínimo já passaram 11 anos dos bancos escolares. E o que esses 11 anos renderam a vocês em aprendizado para esse projeto da paz? O que vocês levam em seus corações e em suas mentes? Então nós sabemos que para que a paz aconteça, é necessário uma força muito grande atuando em cada um de nós. É necessário um conhecimento a mais. Não só o conhecimento que a gente busca na escola, esse conhecimento acadêmico, esse que é passado de geração para geração, mas algo muito mais profundo. E as duas pessoas que estiveram aqui, que nos antecederam, eles falaram um pouco do que é necessário para a gente promover essa paz. Então nós não temos dúvida que a grande promotora da paz no mundo é a educação. Mas não a educação da forma como ela está colocada. Terá que ser uma educação que seja capaz de ajudar cada uma pessoa a tirar de dentro de si o que ela tem de melhor. E isso não é novo, isso é antigo. Muito antes de Cristo, um filósofo da antiguidade já dizia isso. Cada um traz ao nascer um potencial enorme que ele precisa ser trabalhado. Então, na verdade, qual é a função do educador? Qual é o papel do educador? Qual é o papel da escola? É exatamente ajudar a criatura a buscar dentro de si esse conhecimento. E eu não concordo com essa pedagogia do saca-rolha, não. Mas é uma pedagogia, sim, que compete a cada um que se engaja na educação trabalhar por ela. E um educador suíço, no século XVII, início do século XVIII, ele já dizia: a mente quer pensar, o olho quer ver, o coração quer sentir e a mão quer agarrar. Então, se nós queremos construir uma sociedade diferente, nós precisamos ensinar os nossos alunos a pensarem, ao invés de só partir. E ninguém melhor do que Jesus ensinou na terra. Por isso que ele é o maior pedagogo, por isso que ele é o mestre por excelência. É por isso que ele não passou na história, muito pelo contrário. Ele dividiu a história em duas eras, em duas épocas, antes e depois dele. Então, quantas pessoas passam pela humanidade e hoje estão esquecidas, guardadas dentro das enciclopédias? Ele não. Ele está vivo, atuante, porque a sua lição realmente tem fundamentos. Quando Jesus disse: a minha paz vos dou, não como dá o mundo. O que ele quis nos dizer com isso? Por que Jesus disse não como dá o mundo? Como é a paz do mundo? Então a Paloma já colocou aqui. Muito bem. E eu não vou repetir, para não me tornar repetitiva. A paz do mundo é, para muitos de nós, para a maioria de nós, um grande engano. A paz que Jesus falou é aquela paz que está dentro de cada um de nós. Nós temos essa paz. Basta que nós saibamos procurá-la. E aí é onde está o engano da maioria das pessoas, e principalmente das mentes mais juvenis. É buscar a paz onde ela não se encontra, quando ela realmente está aqui dentro. Então nós sabemos que há uma ideia falsa de educação. Exatamente essa ideia de que a educação é alguma coisa que vem de fora, quando não é. No entanto, é na educação que está a chave de todos os problemas que nós achamos urgente resolver hoje. A solução do momento atual que todos nós reclamamos está na educação.
Mas que educação é essa? Então nós sabemos que existem duas correntes de opiniões. Aquela educação bancária que nós aprendemos nos livros, que há pessoas que acham que vão colocá-la na cabeça de outro, e na verdade há outra corrente de educação, que é aquela que realmente vai nos ensinar a aprender a pensar. Uma educação que vai de dentro para fora, naturalmente. Porque nós somos seres inteligentes, nós somos espíritos. E somos espíritos eternos. É importante não esquecermos que Jesus é o mestre inigualável desse processo educativo. Ele, melhor do que ninguém, nos ensinou. A minha paz vos dou, não como dá o mundo. Porque ele é o emissário da paz. E ele viveu. A realidade social do tempo de Jesus era muito mais violenta do que a nossa hoje. Hoje nós reclamamos da violência, da guerra que está acontecendo. Nós reclamamos do que acontece na nossa sociedade. Ao tempo de Jesus era muito pior. Ao tempo dele não existiam as leis que existem hoje para nos defender. Hoje nós temos a Constituição brasileira, temos os direitos humanos assegurados, temos a LDB, temos as leis previdenciárias que nos asseguram durante a velhice, a doença. Ao tempo de Jesus não existia absolutamente nada disso. E ele viveu naquele tempo mostrando que era possível viver a paz. Então essa paz que nós conhecemos como a ociosidade, a preguiça, o ganhar sem trabalhar, a riqueza que não nos custa esforços, o poder que é tão invejado, que é tão querido por tantos, essa é a paz do mundo. Essa paz não interessava a Jesus, porque ele veio dizer que o reino dele não era daqui, mas sim o reino do Espírito. Então, para nós entendermos essa paz, nós precisamos primeiro entender o projeto divino que nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, por que cada um de nós tem um papel a desempenhar, por que nós temos que prestar contas à sociedade da qual nós fazemos parte, a quem nós servimos e por que nós estamos. Então nós somos um projeto divino. E por mais que a gente afirme categoricamente que a gente não acredita em Deus, que Deus não existe, que o Espírito não existe, nós não podemos fugir dessa realidade. Porque é a realidade. E nós não podemos fugir de uma coisa que é óbvia. Então por que Jesus recomendou aos seus discípulos? E por falar nos discípulos, tem uma passagem desse evangelho, que eu não sei se vocês ainda estão lembrados. Quando Jesus começou a falar que não deixaria os discípulos órfãos, um dos discípulos dele disse: Mestre, por que vai se reportar a nós e não ao mundo? Por quê? Então essa pergunta ela é muito inteligente, porque ela vem nos revelar que a paz de Jesus é para aqueles que têm sensibilidade para aceitá-la, para entendê-la, para compreendê-la e para vivê-la. E naquele momento, naquela situação, naquele grupo do qual Jesus estava fazendo parte, as únicas pessoas capazes de entender aquela paz que ele estava falando eram os seus discípulos. Mas é interessante ele dizer: não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir ao meu Pai que envie a vocês um outro Consolador que fique eternamente convosco. Então, olha que mensagem fabulosa Jesus nos deixa nesse texto do Evangelho. Hoje, 2000 anos depois dessa mensagem, nós temos muito mais capacidade de compreendê-la. Hoje nós estamos aqui discutindo como vamos construir esse projeto de paz para a nossa sociedade, com um grupo de jovens mal saídos da adolescência. Olha como as coisas já mudaram. E olha como hoje nós somos mais capazes de
entender a lei de Deus. Porque é só assim que nós vamos conseguir construir a paz íntima, a paz dentro do nosso coração. É quando nos descobrimos enquanto projeto divino. É quando adquirimos uma nova percepção da vida. E é quando nós conseguirmos realmente entender que nós somos a grande potência de paz do mundo. É nós que temos que construí-la e exteriorizá-la para fora de nós. É óbvio que nós esperamos que os governantes façam a sua parte. E eles realmente têm a obrigação de fazer a sua parte. Mas nós não vamos encontrar paz em parte alguma se não tivermos a nossa paz. Independendo da conjuntura social em que estivermos. E Jesus não induz ninguém à alienação. Alguém pode até pensar, como é que eu posso estar em paz comigo mesmo, diante de tudo que está acontecendo à minha volta? Como é que eu posso sentir paz? Quando eu souber realmente quem eu sou, quem eu souber realmente o que eu estou fazendo aqui, quando eu realmente souber fazer juízo de valor das coisas que para mim têm realmente valor. E a paz é o maior valor para todos nós. Porque nós somos como sementes. Vocês conhecem sementes de árvores? Elas estão plantadas pequenininhas. E daqui a pouco elas crescem e dão sombra, flores, frutos, ficam grandes. Assim somos nós. Então hoje nós estamos começando uma longa caminhada. E daqui a pouco nós conseguiremos sermos também colaboradores desta paz, não só para nós, a nossa família, mas para os demais. Então eu perguntaria aos concluídos desta noite, como tem sido o papel da escola na construção da paz, principalmente para a vida de vocês? Eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês esta mensagem da construção da paz. Que vocês reflexionassem sobre ela, não só agora, nesse momento, mas que durante toda a vida de vocês lembrassem que há 2000 anos atrás, um mestre inigualável assegurou para os seus discípulos essa paz íntima, essa paz interior. Que vocês não esquecessem que a construção da paz está no devotamento de cada um. De como vocês vão se devotar aos estudos daqui para frente. De com que afinco vocês vão escolher uma profissão e vão se dedicar a ela. Que a paz está na atitude de cada um de vocês. Nos pensamentos, nas palavras e, sobretudo, nas ações. Que vocês não esquecessem que há mais de 3 séculos atrás, um pedagogo suíço, um educador suíço, disse para a humanidade exatamente em que consiste a educação. Em desenvolver todas as potencialidades do ser humano, intelectuais, físicas, morais. Que vocês nunca se esqueçam que na melhor fase da vida de vocês passaram por esta escola. E que aqui vocês receberam sementes e que vai competir a cada um de vocês plantarem essas sementes e regá-las e acompanhar o seu crescimento e seus frutos. Gostaria que vocês não esquecessem nunca de que vocês são potências de paz e que vocês podem construir a paz aonde vocês estiverem. Gostaria, sobretudo, que vocês não esquecessem jamais que o Evangelho de Jesus é a maior riqueza que nós temos em nossas vidas e que os seus ensinamentos é a força maior que vai renovar a sociedade. São os ensinamentos de Jesus que vai trazer para nós essa força para todos os corações. E quando nós realmente nos inteirarmos disso, nós vamos ser capazes de construir uma sociedade justa, aonde haverá espaço para a ciência, para a filosofia, para as artes, para as religiões.
E ninguém mais declarará guerra a outro por ambição, por inveja, ou seja lá por que for. Que todos vocês tenham e levem esta paz nos corações. E que todos nós possamos guardar para nós essa certeza de que somos os promotores da nossa própria paz e da paz do mundo. Que Jesus nos abençoe a todos e nos guarde na sua paz infinita. Nós também queremos agradecer a pessoa pelas suas reflexões. Neste momento eu gostaria de deixar uma mensagem de uma música, né, do cantor Nando Cordel, que fala exatamente sobre a paz, que tem o título Paz pela Paz. A letra da música diz mais ou menos o seguinte: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela criança. Paz pela floresta. Paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça. Paz a liberdade. Paz pela beleza de te amar. Paz pela paz para o mundo novo. Paz a esperança. Paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça. Paz a liberdade. Paz pela beleza de te amar. Nós gostaríamos de agradecer a todos os presentes a essa solenidade e convidamos para logo em seguida a gente darmos início à cerimônia de colação de grau. Portanto, a gente pede aos alunos, aos convidados que não se retirem. A gente vai apenas passar agora a música, né, de Nando Cordel, esta letra que eu acabei de ler para vocês, e logo em seguida a gente dará início à solenidade de colação de grau. Então, paz para todo mundo e que a gente realmente ajude a construir essa paz do nosso mundo tanto necessita. Da Paraíba, Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras. Solenidade de colação de grau das turmas concluintes do ensino médio e dos cursos técnicos em eletromecânica, técnico em edificações e técnico em informática. Autoridades presentes, senhoras e senhores, e em especial os alunos concluintes do ensino médio, dos cursos técnicos de eletromecânica, técnico em edificações e técnico em informática, do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeira, no ano de 2002. Aqui estamos para darmos início à solenidade de formatura das turmas concluintes do ano 2002.2. Neste momento, nós passamos a compor a mesa que irá dirigir os trabalhos dessa noite. Inicialmente, convidamos para presidir os trabalhos dessa solenidade o diretor-geral do Cefet-PB, professor José Rômulo Godinho de Oliveira. Convidamos também o paraninfo das turmas concluintes e prefeito do município de Cajazeira, Dr. Carlos Antônio Araújo de Oliveira. Convidamos a diretora da UNED Cajazeiras, a pedagoga Maria de Fátima Vieira Cartaz. Convidamos o gerente de administração e manutenção do Cefet-PB, André Carlos Pereira Campos. Convidamos o gerente educacional do ensino médio, professor Francisco Tadeu Carvalho Marques. Convidamos o gerente educacional do ensino tecnológico, professor José Rivaldo Ribeiro Filho. Convidamos também a madrinha das turmas concluintes, a doutora Denise Albuquerque Amorim, também secretária de Ação Social do município. Convidamos
o patrono das turmas, né, professor Francisco Filho de Andrade Filho, ou seu representante. E convidamos o aluno Aristófanes Marques, representante do Grêmio Estudantil. Nós queremos também convidar as professoras homenageadas, né, pelas turmas concluídas do ensino médio, professora Maria José Araújo, professora Maria de Socorro Costa e Silva, para sentarem aqui nessas cadeiras que estão reservadas. E nós convidamos também os demais professores do Cefet. Convidamos o professor Adilson, representando o curso técnico em edificações, e também nessa ocasião representando o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Convidamos o professor Marquiliano Soares Filho, representando o curso de Eletromecânica, o professor Márcio Emanuel, representando o curso de Informática, e os demais professores que estão aqui presentes para sentarem aqui nessas cadeiras. Nós também queremos registrar, né, e agradecer a presença aqui em nosso meio do capitão Josias da Silva Fonseca, representando o 6º Batalhão da Polícia Militar, o sargento Francisco das Chagas Santos, representando o tiro de guerra, do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cajazeira, Edmundo Vieira de Lacerda, que também nessa ocasião representa o Rotary Club de Cajazeira. Mais uma vez, nós convidamos os nossos professores que se encontram aqui para ocuparem os seus lugares. Solene de colação de grau das turmas concluintes do ensino médio e dos cursos técnicos de eletromecânica, edificações e informática do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras, concernente ao semestre letivo de 2002.2. Neste momento eu convido a todos presentes para ficarmos de pé e entoarmos o hino nacional. Convidamos o aluno Francisco Adson de Oliveira para proceder o juramento em nome dos concluintes. Solicitamos aos concluintes que se coloquem de pé, estendam o seu mão direita, para, juntamente com a Adson, fazerem o juramento. Prometo, no cumprimento do meu dever de técnico médico, poder, acima de tudo, preocupar-me com os benefícios advindos do processo tecnológico e humanista, buscando o verdadeiro significado da sabedoria. Eu juro. Afrânio Ramalho, representando o ensino médio, para se dirigir até a mesa para a cerimônia de colação de grau. Rômulo Gondim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo senhor Ministro da Educação, e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro o grau de concluinte de ensino médio aos alunos concluintes do ano 2002.2, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Representando o curso técnico em eletromecânica, para se dirigir até a mesa para a cerimônia de colação de grau. Eu, José Rômulo Gondim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo senhor Ministro da Educação e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro o grau de concluinte do curso técnico de eletromecânica aos alunos concluintes do ano de 2002.2, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis
da República Federativa do Brasil. Abreu, representando o curso técnico em edificações, para se dirigir até a mesa para a cerimônia de colação de grau. Gondim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo subministro de Educação, e usando das prerrogativas por ele a mim conferidas, confiro o grau de concluinte do curso técnico de edificações aos alunos concluintes do ano 2002.2, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Convidamos o aluno Gilvan Meirelles II, representante do curso técnico em informática, para se dirigir até a mesa para a cerimônia de colação de grau. Gondim de Oliveira, na qualidade de diretor-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, por delegação do excelentíssimo subministro da Educação e usando das prerrogativas por ele delegadas, confiro o grau de concluinte do curso de Informática aos alunos concluintes do ano de 2002.2, para que possam exercer sua profissão com os direitos concedidos pelas leis da República Federativa do Brasil. A chamada nominal dos alunos concluintes, para, juntamente com seus respectivos padrinhos ou madrinhas, dirigirem-se até a mesa para o recebimento dos seus certificados. Inicialmente convidamos os alunos concluintes da terceira série A do ensino médio, turma professora Maria José Araújo, Bruno dos Santos Oliveira, Carlos Augusto da Silva Nascimento, Cícero de Souza Nogueira Neto, Claudivan Barbosa Pereira, Elton Andrade Soares, Francisco Rossifran de Lima Quirino, José Vanberto Alencar Fernandes, Josiclênia Claudino da Silva, Caio César Vitoriano de Souza, Rosa Maria de Oliveira Azevedo, Cardoso de Oliveira, Stephanie Albuquerque Marcelino Gomes, terceiro B, Afrânio Ramalho Feitosa dos Santos, Elda Barreto Ferreira, Elisângela Saraiva de Paiva, Fernanda Dantas Alves, Lidiane Dias da Silva,
Luciana Dantas Sarmento da Silva. Marcelo Moreira de Almeida. Moisés Almeida Ferreira. Monique França Lira. Raquel Cristina Nobre. Nesse momento, convidamos também os alunos concluintes da Teixeira de Souza. Francisca Romeira Silva de Santana. Mangueira da Silva e Wagner Holanda de Almeida. Parabéns, né? Essa eu vou tirar. Josevaldo Gomes Vieira. Essa eu vou. Leide Jânia Dantas de Abreu. Cadê? Maria Aparecida Assis Fernandes. Não atrasa. Não atrasa. Francisco Alisson de Oliveira. E Rubenildo Lira Bezerra. Agora convidamos os concluintes do curso técnico em eletromecânica, Juan Meirelles II. Prefeito Municipal, Ilustríssima Senhora, a doutora Denise Albuquerque Oliveira, primeira-dama, Ilustríssimo Senhor, Diretor-Geral do CPFB, Professor José Romulo Godinho, Ilustríssima Senhora, Diretora da UNED Cajazeiras, Maria de Fátima Cartagem, Ilustríssimo Senhor, Gerente do Ensino Médio, Francisco Taveiro Carvalho de Matos, Ilustríssimo Senhor, José Nivaldo Ribeiro, Gerente Educacional do Ensino Tecnológico, e demais convidados aqui presentes, meu boa noite. Hoje, 11 de março de 2003, estamos todos reunidos para celebrar a concretização dos sonhos e desejos de cada um de nós. Mas para que chegássemos aqui, foi preciso que vencêssemos as barreiras impostas pelo mundo. Ao longo dos anos, temos vivido em uma sociedade egocêntrica. O mundo anda de cabeça erguida, de seus inventos, de seus progressos e de suas máquinas maravilhosas. De nossa parte, nada contra, uma vez que tais máquinas, além de serem maravilhosas, ajudam a solucionar grande parte dos problemas da vida. Mas é que os espaços por elas ocupados acabam devorando o espaço reservado às pessoas e acabam usurpando ou destruindo as oportunidades do encontro entre o eu e o tu, entre seres humanos e seres humanos, entre corações e corações. De maneira que, em nosso dia a dia, vemos-nos cercados de coisa, não de gente. Vemos-nos ajudados por máquinas, não por mãos amigas. É assim que corremos o perigo de nós próprios virar coisa e de adquirir um coração artificial feito de plástico ou de material sintético. O amor fraternal
é o ponto de partida para a separação do individualismo, do egoísmo, do amor grupal, coisa que nos mantém afastados do amor universal. Entre problemas vividos em nossa sociedade, existem aqueles que fazem com que haja uma divisão entre os seres humanos. Divisões entre vencedores e vencidos, aliados e inimigos, fiéis e hereges, tudo que com a origem centrada em ideologias e crenças religiosas, tendo seu ápice cruel a marginalização dos povos. São conflitos entre nazistas e judeus, judeus e árabes, árabes e cristãos, cristãos que excomungam espiritualmente judeus, muçulmanos, comunistas, homossexuais e adeptos do candomblé. Os princípios, valores e ideias estão perdendo espaços nas revistas, jornais e em outros meios de comunicação por corpos eroticamente exuberantes. A sociedade humana tornou-se materialista demais, acarretando efeitos drásticos na vida humana. Violência, corrupção, aborto, homicídios, suicídios, guerra. São fatos que convivem dia a dia conosco. Por interesses financeiros e abusos de poder, vidas são dizimadas e o direito à vida e o direito à verdadeira liberdade é sequestrado, como é o caso do Iraque. Uns justificam estarem lutando em nome de Deus, outros em nome de Alá, mas as manifestações em todas as partes do mundo têm insistido pela permanência do respeito à vida humana. É nesse mundo em que o glamour, o dinheiro e as guerras que defendem interesses de poucos têm sido superior aos tratamentos que poderiam ser dados a muitas vidas humanas. E é como construtores de uma sociedade humanizada e justa, que defende interesses de poucos, e é como construtores de uma sociedade humanizada e justa, que estamos reunidos para mostrar ao mundo que somos diferentes. E para que algo de bom aconteça em nossas vidas, é necessário que haja um esforço de nossa parte. Um dia uma pequena abertura apareceu no casulo. Um homem sentou-se à frente e ficou horas observando o esforço que a borboleta fazia para que seu corpo passasse pelo pequeno buraco. Por um momento, parecia que ela havia parado e não conseguia ir além. O homem então decidiu ajudar a pequena borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o resto do casulo. A borboleta finalmente saiu, mas seu corpo estava murcho e pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, esperando que a qualquer momento suas asas se abrissem e esticassem, suportando o corpo que logo ficara frio. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou a vida rastejando com o corpo mole e asas encolhidas, sem nunca voar. Porque o homem, na ânsia de ajudar, não compreendia. O casulo apertado e esforço para passar era um modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, deixando-a pronta para voar, e assim que estivesse livre do casulo, Às vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas para sermos fortes e aprendermos a voar. Muitas vezes nós pedimos força e Deus nos dá dificuldades para nos tornarmos fortes. Nós pedimos sabedoria e Deus nos dá problemas para resolvermos. Nós pedimos prosperidade e Deus nos dá um cérebro e músculos para trabalhar. Nós pedimos coragem e Deus nos dá pessoas com problemas para ajudarmos. Nós pedimos favores e Deus nos dá oportunidades. Não recebemos nada do que pedimos, mas recebemos tudo o que precisamos. E foi com muito esforço que chegamos ao fim de uma etapa de nossas vidas. As crises financeiras, crises existenciais, que em muitos momentos geraram desânimo, não foram suficientes para que desistíssemos. E para que tudo isso acontecesse, tiveram anjos em nossas vidas, que nos deram forças, mesmo quando a fragilidade dominava.
nossos pais. Por mais que tentemos abranger a grandiosidade que essa vitória representa para vocês, não conseguiremos. Próximos ou ausentes, vocês foram a grande força que, com sacrifício e amor, nos ajudaram a chegar aqui, acompanhando-nos das mais variadas formas e em todos os instantes. Dedicação é a palavra-chave, e a vocês dedicamos essa vitória. Aos professores, diretores e servidores do Secreto PB, de Cajazeiras, nossa mensagem mais sincera e nosso agradecimento mais profundo pela dedicação, pela amizade, pela abnegação, pela renúncia, ou pelo simples convívio ao longo desses anos. Aos que a nós se ligaram pelo vínculo da experiência comum. Aos colegas. Caminhamos nos mesmos corredores, nas mesmas salas de aulas, em todos os lugares. O hábito criou a convivência, mas houve também dúvidas, dificuldades e ressentimentos. Não foi fácil absorver todos os problemas e fazer surgir o companheirismo. Sem dúvida, essa foi a nossa maior prova de maturidade, porque se o destino nos fez colegas, somente a vontade divina nos tornou amigos, hoje e sempre. A nossa formatura. A partir de agora nos sentimos mais completos, mais inteiros. Nossas lutas, as horas debruçadas sobre os livros, cada estágio, de cada exame, hoje são lembranças agradáveis e ainda quentes na memória. Com o diploma nas mãos, renovamos nossos ideais, concretizando nossos sonhos que os anos de estudos amadureceram. Quando subirmos ao palco, em trajes de festa, sentimos o coração batendo forte, tremor generalizado invadindo o corpo, plateia aplaudindo a nossa vitória e conquista. Talvez o nervosismo tenha nos dominado e não tivéssemos sentido a maravilhosa magia do momento do qual nos aproximamos. Mas um dia, quando a saudade nos fizer relembrar todos esses momentos, tudo será revivido, como se estivesse acontecendo hoje. Iremos nos sentir mais fortes, mais completos, mais inteiros, como hoje. Nossas despedidas. A nossa amizade é aqueles que nos quiseram e nos apoiaram nos bons e maus momentos. Nosso carinho é aqueles que, por motivos alheios às nossas vontades, não nos compreenderam, nem nos fizeram compreender. O nosso carinho aos que fizeram prosseguir a luta diária em nossa formação profissional. Que esse até breve jamais se transforme no adeus. Nós convidamos o aluno Josevaldo Gomes Vieira, representando o curso técnico em edificações, para deixar sua mensagem. Qual eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Doutora Denise, primeira-dama do município de nossa cidade, professor Rômulo Gundim, diretor-geral do Cefet na Paraíba, nossa professora Fátima Cartacho, diretora da UNED de Cajazeiras, professor Gastão, na pessoa do qual cumprimento todos os professores de nossa escola aqui presentes. Já uma pequena mensagem sobre a nossa turma de edificações. O grande dia, intitulado O Grande Dia. Ao chegarmos no Cefet, UNED de Cajazeiras, mais precisamente no dia 19 de março de 2001, começamos a trilhar um percurso em busca do conhecimento na área de construção civil. Fomos muito bem acolhidos por todas as pessoas que fazem o Cefet. Durante esse processo de estudos, muitas foram as amizades, todos foram importantes nesta caminhada. Os nossos professores, que sempre estiveram nos auxiliando e nos orientando, sempre na direção de sermos bons profissionais. Hoje, tenho certeza de que valeu a pena todo o nosso esforço.
Quantas vezes nos preocupamos em sermos bons alunos e cumprirmos com o nosso dever perante os nossos professores e no futuro para com a sociedade, quando estivermos aplicando os nossos conhecimentos. Que cada um se sensibilize e reconheça que agora é que começa a nossa verdadeira caminhada, quando iremos enfrentar o mercado de trabalho no sistema competitivo, no mundo capitalista. O segredo para o nosso sucesso está em nós mesmos, aplicando os nossos conhecimentos e usando da humildade, respeito e harmonia com o nosso semelhante. Sem dúvida, não poderíamos deixar de agradecer ao Senhor Jesus Cristo por este glorioso momento em nossas vidas, pois temos a convicção de que, se hoje estamos vivos, com saúde, inteligência e depois de algum tempo estudando, e neste dia, podendo dizer, somos técnicos em edificações, é porque o Senhor Jesus permitiu que chegássemos a este estágio. Agora eu gostaria de deixar uma última mensagem para a nossa edificação espiritual, que se intitula A Carta de Deus. Você é um ser humano, é meu milagre, é forte, capaz, inteligente, cheio de talentos. Entusiasme-se com eles, reconheça isso, encontre-se consigo mesmo, aceite-se, anime-se, pense que a partir desse momento você pode mudar a sua vida para melhor. Isso se assim você o quiser. E sobretudo, se perceber toda a felicidade que pode conseguir, somente pelo fato de desejá-la. Você é minha maior criação, é o meu maior milagre. Não tenha medo de começar uma vida nova. Não se lamente, não se queixe, não se atormente, não se deprima. Como pode temer se é meu milagre? Você é único, ninguém é igual a você. Só você pode escolher o caminho da felicidade. Eu lhe criei para você aproveitar a sua capacidade e não para destruí-la. Eu lhe dei a capacidade de pensar, de imaginar, a capacidade de amar e a de criar, a de rir e a de falar, a capacidade de escolher o melhor. Eu lhe dei a graça do orar e a graça de escolher o seu próprio destino usando sua vontade. Eu o coloquei acima dos anjos. O que você tem feito dessa imensa força? Usa sabiamente seus dons? Faça a opção por amar em vez de odiar. Rir e não chorar. Criar e não destruir. Escolher preservar em vez de renunciar. Elogiar e não criticar. Dar em vez de tirar. Agir e não adiar. Bendizer e não renegar. Escolha dar graças em vez de blasfemar. Escolha viver em vez de morrer. Aprenda a sentir a minha presença em cada ato de sua vida. Cresça cada dia em otimismo e em esperança. Abandone o medo e os sentimentos negativos. Eu sou a luz. Estou sempre com você. Busque-me. Lembre-se de mim. Vivo em você desde sempre, amando, e se você vem a mim, encontrarás o amor e a paz com que tanto sonha. Tente tornar-se simples, inocente, generoso, doador. Descubra sua capacidade de se maravilhar com a criação e sinta-se humano. Lembre-se de que você é meu maior milagre, destinado a ser feliz, com misericórdia, com piedade, com alegria, para que este mundo, por onde você passa, seja digno de você. E se você é meu milagre, use seus dons, transforme a escuridão em luz. Modifique o lugar onde você vive, transmitindo às pessoas esperança, alegria, otimismo, e faça-o sem temor, porque estou em você. Deus uno e trino. Obrigado e que Deus nos abençoe. Eu gostaria nesse momento de ler uma mensagem que foi enviada pela professora Eremita para os alunos concluintes, porque a professora Eremita não pôde estar presente nessa solenidade, por
por estar participando do curso de especialização em João Pessoa. A mensagem diz mais ou menos assim: visualiza o teu sonho. É de Masaharu Taniguchi. Irmão, não importa a tua idade, idealiza um grande sonho, tão grandioso como o céu. O teu sonho transcenderá o teu corpo, crescerá e se expandirá além. Como resplendor, preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas que te levarão a um mundo mais alto. Nas asas dos sonhos, os jovens avançam e os velhos se renovam. Irmão, não permitas que a tristeza te domine, mas, se fores dominado, ergue-te de novo. Ainda que o teu sonho seja desfeito, tens o direito de sonhar novamente. Imagina que em ti ainda resta uma grande energia. Para aquele que sonha, este mundo é sempre um novo mundo. Irmão, não te permitas cair, mas se caíres, levanta-te de novo. Ainda que fracasses naquilo que tentas, não te permitas cair totalmente. O sonho é o viveiro da esperança. No imenso viveiro do sonho, nascem termos rebentos de esperança e os brotos crescem, alimentados pelo sonho. O sonho é a fonte da esperança. Irmão, desenha na tua mente o mais brilhante e mais grandioso sonho. Não te imagines um ser triste e sombrio. Sabes que a mente é criadora onipotente, e tu serás exatamente como te fizeres em tua mente. Se te imaginares um ser triste e sombrio, assim te tornarás. Porém, se te imaginares um ser brilhante e poderoso, assim tu serás, pois a mente é a criadora toda poderosa. Neste momento eu convido o diretor-geral do CEPET, professor José Rômulo Godinho, também para fazer o seu pronunciamento.